vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do Evangelho de Jesus, que consta lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, onde Jesus fala sobre as perfeições do homem, como nos tornarmos perfeitos. Daí ele nos traz esses ensinamentos, de que forma podemos nos tornar perfeitos. Através do amor. Ele já tinha dito que o amor cobre montanhas de pecados. E aí ele nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Se unicamente saudar os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus nos traz um roteiro, uma orientação para termos como um exemplo de como nos tornar perfeitos. E aí, quando ele coloca esses pontos, já percebemos o quanto é difícil alcançarmos a perfeição. Porque como conseguiremos amar um inimigo? Como podemos orar, pedir proteção por alguém que nos perseguem, que nos fazem mal, que fazem questão de nos ferir, de nos destruir, de nos ver triste? Então a gente percebe que a perfeição ainda está muito longe de nós. Nós somos espíritos reencarnados em processo evolutivo para alcançar a perfeição. Então quer dizer, estamos em busca dessa perfeição, mas com esse parâmetro que Jesus já nos deixa, percebemos que ainda falta um longo caminho a percorrer, porque dificilmente conseguimos amar um inimigo. Nós temos dificuldade de amar até aqueles que estão conosco, no mesmo caminho, na mesma religião, na mesma família. Imagina amar um inimigo declarado, né? Então a gente percebe que ser perfeito como o Pai Celestial é uma visão de perfeição que nós devemos ter em mente, é a perfeição relativa. Que o máximo da perfeição que podemos encontrar é ter essas atitudes que Jesus nos ensinou, que ainda não estamos conseguindo, ainda não estamos colocando em prática. Então, o máximo da perfeição não é tornar-se tão perfeito como o Criador, como Deus, que é perfeição absoluta, né? Que seria impossível, porque nós somos as suas criaturas. Mas é amar os inimigos. Isso, aquele que conseguir chegar nesse ponto, realmente pode-se dizer que se chegou numa perfeição. É fazer o bem aos que nos odeiam. É orar pelos que nos perseguem e caluniam. Já seria considerada uma perfeição relativa, né? Então, aqueles que se dizem
que se declaram seres perfeitos, seres bons. Tem pessoas que já se julgam pura bondade, caridosos, fazendo essa análise pelo o que está ao seu redor, quando estão junto com aquelas pessoas que pensam igual a ela, que têm os mesmos gostos. Então, por ter afinidade, daí consegue fazer o bem por aqueles, ser caridosos com aqueles, mas sair daquele círculo de convivência já se torna diferente. Então, já se torna distante. E não precisa de muitas coisas, né? Para que isso aconteça. Só da pessoa ser contrariado nos seus pensamentos, na sua forma de ver o mundo, no seu julgamento, só das pessoas agir diferente, já vê como um inimigo. Nem te fez mal, só porque ela existe. Já tem antipatia, já não gosta. Então, imagina alguém que realmente te ataca, que te fere, que te prejudica. Se for possível, é capaz até de ir a vias de fato, de cometer crimes, se der vazão aos impulsos odiosos que nós ainda temos em nós. Mas como podemos fazer essa avaliação? No Evangelho tem um caso de Santo Agostinho, que ele dá um exemplo de conduta. Santo Agostinho, ele era um ser religioso que estava já consciente de que ele precisava tornar-se uma pessoa melhor, porque ele já acreditava em Deus, ele amava a Deus, ele já era uma pessoa religiosa, já tinha uma religião, um caminho definido para ele seguir, e ele estava assim naquela luta diária de como era difícil seguir esses ensinamentos de Jesus. Daí ele criou uma dinâmica, uma didática para ele vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes. Que ele fazia como? Todo dia, no final do dia, ele fazia uma análise, uma avaliação do seu dia, de como ele comportou, como que foi o seu dia como um cristão, já que o propósito dele era seguir os ensinamentos do Cristo. Daí ele interrogava a sua consciência todo dia, no final da tarde, antes de dormir, e se questionava, fazia pergunta e anotava. Por acaso, no dia de hoje, deixei de cumprir algum dever? Por acaso, no dia de hoje, que ainda não terminou o dia, deixamos de cumprir um dever que cabia somente a você? Alguém neste dia teve motivo para se queixar de você? Você fez alguma coisa que causou tristeza, raiva, decepção, mágoa na sua atitude, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir? Perguntava ainda: cometi alguma ação que não tenho coragem nem de confessar a mim mesmo? Cometeu algum ato
para se envergonhar? Então, todo dia passava por essa avaliação, porque cada um de nós temos um compromisso quando nós reencarnamos. É nos tornar hoje melhor do que fomos ontem. Amanhã, tornar uma pessoa melhor do que nós fomos hoje. Então, se ainda temos a dificuldade de mudar pequenas atitudes, precisa ser vigiado diariamente para tomar consciência de que ainda tem sim aquele defeito dentro de si, que achava que não, ou começa a avaliar comparando aos outros, porque nós temos uma certa mania de comparar com as pessoas piores do que nós, porque nós já estamos numa religião, porque nós já confiamos em Deus, porque nós já sabemos rezar, já sabemos acender velas para o anjo da guarda, fazer as orações para os santos e devotos e tudo mais. Aí se acha melhor do que aqueles que estão lá fora, que não tem religião nenhuma, que rouba, que mata, que faz atrocidades. Pode ser que nós não estamos mais cometendo esses atos de atrocidades, dessas violências, mas ainda temos defeitos que precisam ser trabalhados. Já conseguimos dominar os nossos instintos para não sair por aí, tirando vidas, fazendo coisas selvagens. Já temos consciência, o nosso racional já não nos permite mais isso. Mas precisamos trabalhar as coisas que ainda estão dentro de nós. Por quê? Não é porque nós não fazemos que nós não temos essa vontade de fazer. Esses instintos que na hora que acerta o nosso ponto fraco, a hora que pisa no nosso calo, somos capazes de fazer igual ou até pior do que os outros fazem. Então, não podemos deixar tomar força esse negativismo. Por isso que precisa ser feito essa vigilância diária para controlarmos a nós mesmos, né? E aí, como então fazer para melhorar? Sócrates, ele foi um grande profeta, filósofo, né? Sócrates existia antes de Jesus, séculos e séculos antes de Jesus vir na terra. Ele já falava: conhece-te a ti mesmo. Então, para nós nos tornarmos melhores, para nós conseguirmos fazer a verdadeira reforma íntima, precisamos nos conhecer. Então, o que eu falei agora há pouco, de que nós temos em nós esses instintos iguais a esses que estão por aí, cometendo selvageria, atrocidade, violência de todas as ordens. Ainda temos esses instintos, mas já conseguimos dominar. Mas nós precisamos nos conhecer profundamente para saber qual que é o gatilho que nos levaria a tomar determinadas atitudes. Por isso que muitas vezes nós só chegamos assim assustados quando cometemos algum ato, fazemos alguma coisa que se declara assim: nossa, não sei como que eu fui capaz. É só passando pela experiência. Quantos de nós se colocar em situação, por exemplo, muito simples,
Se você for assaltado, aparecer um assaltante, colocar arma e pedir sua bolsa, suas coisas, como você reagiria? Então, quem nunca passou por essa situação, pode falar que, nossa, eu vou ficar paralisada, eu desmaio. Outros falam, não, eu avanço em cima do ladrão e luto com ele, não deixo levar minhas coisas, por causa foi tão dificultoso adquirir e tudo mais. Mas na verdade só vai saber o dia que passar pela situação. Porque a gente percebe que já existem vários relatos, pesquisas mesmo na área da psicologia, que pessoas têm reações diferentes da personalidade que aparentava. Pessoas que era violento, que é veloz nas reações, numa situação dessa fica paralisado. Enquanto o outro que se declara passivo, que não reagiria, no automático reage de forma feroz. Então, são seres que não se conhecem verdadeiramente. Por isso que muitas vezes, em orientações espirituais, em algumas consultas, os guias falam assim, menina, você é forte, você não conhece a força que você tem. Então, e isso pode ser fruto da educação, dos traumas da infância que vem carregando e não soube vencer aquilo, superar aquilo, e aí fica guardando uma imagem de que foi sempre colocado, né, na cabeça da pessoa. Ah, você é fraco, você é burro, você é incompetente, você não presta, você não aguenta. Daí vem a vida inteira ouvindo e aí introjeta, né, como uma verdade. Mas que na verdade a força está com ela, mas está adormecida. Então, através dessas análises, avaliações, reflexões, de fazer meditações com esse propósito de se conhecer, que vai perceber quais são os pontos que precisam ser mudados, pontos que precisam ser fortalecidos, para assim acontecer a mudança verdadeira. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, a verdadeira reforma íntima para chegar no progresso verdadeiramente só acontece a partir do momento que a pessoa se conhece e admite que tem aquele defeito. Fala assim, não, eu sou invejoso mesmo, eu preciso trabalhar isso. Ah, eu tenho muita preguiça mesmo e fico protelando, deixando para depois o que eu deveria fazer. Então eu preciso trabalhar em cima disso para mudar. Então só a partir do momento que nós identificamos, assumimos os defeitos, para daí fazer as mudanças. Porque se persistirmos em ficar comparando com aqueles que são piores do que nós, pelo menos eu estou fazendo não sei o quê, pelo menos eu estou fazendo isso, pelo menos eu ajudo, pelo menos... E aqueles que estão lá assim, né? Então quer dizer, está amortecendo a própria consciência, está se enganando. E o tempo vai passando, esquecendo que o maior propósito nosso aqui na Terra é a nossa melhora, o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. Nós viemos para isso, para nos tornarmos pessoas melhores,
para não termos que voltar para o mesmo lugar da onde nós viemos. Ou alguém aqui tem dúvidas e acha que veio do céu e caiu de paraquedas, foi um anjo que caiu aqui na terra, né? Porque se está com esse pensamento, está equivocado, porque a terra é um lugar de expiação e provas. É um lugar onde nós viemos reparar erros do passado e aprender coisas novas para avançar. Então, se fôssemos já anjos perfeitos, não teria necessidade de estar aqui, porque não teria débitos mais a quitar, né? Então precisamos ter essa consciência. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta para os seus mentores: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Vencer os seus defeitos? Seus males? Daí os espíritos respondem: sim, frequentemente, e fazendo esforços insignificantes. O que quer dizer isso? Se fizermos um pequeno esforço para melhorar, conseguiríamos. E é muito pouco que eles esperam de nós. Não precisa começar a fazer milagres. Não precisa abandonar totalmente a sua vida para tornar-se pessoas melhores. Precisa de mudanças paulatinamente. É do pouquinho. Por isso que Santo Agostinho fazia esse exercício todo dia. Todo dia ele perguntava: será que hoje eu fiz tudo que eu devia fazer, que eu deveria ter feito? Será que hoje eu fiz algo de errado, que acabei magoando, ferindo, ofendendo alguém, prejudicando alguém? Então, é mudanças diárias que vai ter grandes resultados. E aí eles ainda acrescentam: o que falta é a vontade. É a vontade do ser. É a vontade da pessoa querer mudar. Porque ainda carregamos o vício de acomodar. Tá ruim, mas tá bom. Eu sempre fui assim. Dá muito trabalho mudar. Dá muito trabalho fazer diferente. Todo mundo faz assim, por que eu vou fazer diferente? Né? Então, o grande obstáculo, na verdade, somos nós mesmos, que criamos barreiras, dificuldades de fazer algo diferente para tornar-se melhor. Então, com pouco dentre vós fazem esforços. Esse ainda, os guias, os mentores ainda fazendo esse alerta. Os esforços são insignificantes para as coisas acontecerem. Mas mesmo assim, pouco se esforçam. Então, diante das dores e decepções, o que eles recomendam? Que devemos reconhecer que as dores e decepções da vida são provas ou expiações, e assim, dessa forma, aceitaríamos melhor sem reclamar.
Na aula passada nós falamos sobre o poder da fé, de acreditar. Então, a partir do momento que nós sabemos que nós somos espíritos reencarnados com o propósito de evoluir, de tornar pessoas melhores, e como tornar pessoas melhores? Resolvendo os conflitos que existem em nós, que de alguma forma nos levou a cometer atos de infração à lei divina. Então, por isso que nós viemos expiar. O que quer dizer expiar? Pagar as dívidas. Então, a partir do momento que nós compreendemos isso, as dívidas nos cobram através das dores, das aflições, das decepções da vida, né? Então, a partir do momento que nós tomamos consciência disso, temos que acionar o poder da fé, acreditar que Deus é bom e justo, e se a aflição existe no mundo, as aflições têm um motivo de ser. E que não estamos em processo de castigo, estamos em reparação. Essa é a melhor forma de educar, através da reparação. Eu lembro que um dia numa escola, as crianças riscaram o muro tudinho da escola que tinha recém-pintado. Ah, como vai punir para aprender? Fazendo a reparação do erro. Coloca todos aqueles que riscaram, a diretora colocou, lava a parede, depois lava de novo, não sumiu, então vai ter que conversar com os pais adquirir a tinta e pintar, reparar o erro cometido. Então, sofreram, porque não queria ficar lá no sol quente, fazer esforço. Assim é a nossa vida, expiação e prova. Nós viemos reparar os erros do passado. E acaba que, por nós sermos espíritos orgulhosos, ficamos sentidos o orgulho ferido quando somos chamados a atenção para reparar o erro cometido. E aí sofremos, né? Por orgulho, reclamamos, lamentamos, nos colocamos em papel de vítimas, injustiçados pela vida, pela situação. Atitudes que deveriam ser diferentes. Deveríamos reconhecer, se estou passando por esse momento de dor e aflição, alguma mensagem eu preciso aprender com essa situação. Essa dor, essa decepção veio para ensinar o meu espírito endurecido a reconhecer que eu preciso, através dessa lição, fortalecer a minha fé, renovar a minha esperança, ser mais obediente, ser mais brando, ser mais humilde. Porque não tem coisa melhor para colocar a pessoa humilde do que a dor. Ninguém entra no hospital com o nariz empinado. Pode ficar lá o dia inteiro lá na porta do hospital, você vai ver os doentes entrando, tudo cabisbaixo, chorando, na cadeira de roda, humilhado. Porque não tem professor melhor para espírito endurecido do que a dor, do que a doença.
coloca a pessoa no seu devido lugar. Pode ter dinheiro que for, mas não vai ser capaz de recompor novamente sem a saúde, né? Então nós somos espíritos doentes. Por isso que nós já falamos em várias vezes que o nosso planeta Terra é considerado um hospital para muitos espíritos doentes, um presídio para muitos espíritos marginais e uma escola para muitos espíritos ignorantes. Esse é o mundo em que nós vivemos. Nós viemos com esse propósito de nos curar, de pagar a nossa dívida e aprender. A cada dia não podemos perder essa oportunidade. Então, diante dos beneficiários, quando já reconhecemos a nossa dívida, né? Não estamos mais reclamando, estamos aceitando e pedindo o quê? Força! Meu Deus, me dê força, me dê coragem para continuar, para vencer. E mesmo assim ajudando sem esperar recompensas, fazendo a sua parte. Então, diante das necessidades do próximo, devemos sempre ser um instrumento de alívio, de consolo, espalhando benefício, prestando serviço, sendo úteis, porque assim Deus age no mundo. Deus age no mundo através dos homens, dos seres, das suas criaturas. Então Ele utiliza cada um de nós para ser um instrumento de alívio para aqueles que sofrem, de consolo, de alegria, de consciência. Então devemos, mesmo no momento de dor, carregando a nossa cruz, ajudando aqueles que estão caídos, que não estão suportando, porque nós ainda estamos sofrendo, passando pelo que estamos passando, mas estamos a caminho, porque nós viemos com compromissos com a espiritualidade, compromisso com os nossos guias e principalmente compromisso com nós mesmos. Então vamos passar pelo que tivermos que passar e ainda assim ajudar aqueles que estão a caminho conosco, dando-lhe as mãos, servindo, sendo servos fiéis, porque é isso que é esperado de cada um de nós, sermos servos fiéis a Deus, não só na alegria, na bonança, mas em todos os momentos, sabendo que existem dores maiores do que as nossas. Então, diante das diferenças de raças ou crenças, vê como irmãos todas as pessoas. Então, quando fala ser útil, servos, ajudar a espalhar benefício, não é apenas para aquelas pessoas que fazem parte da sua religião, da sua igreja, da sua família, da sua consanguinidade, não. Que nós somos uma família só, porque nós somos filhos do mesmo Pai e Ele espera essa fraternidade,
né? De auxiliar, de ajudar todos que precisam. E ainda nos pede, diante das ofensas, perdoar, diante dos defeitos alheios, ser indulgente, sem precisar ficar colocando em ênfase os defeitos das outras pessoas, porque assim não vai estar ajudando, ao contrário, vai estar aumentando a dor e sofrimento daquela outra pessoa, né? Porque Jesus mesmo já disse: o escândalo é necessário, mas ai daquele que servir de instrumento do escândalo. Então, a pessoa, cada um de nós, vamos passar pelas provas, por alguns momentos de dores, mas não precisa ser você o motivo de dor na vida das outras pessoas. Porque assim, em vez de estarmos quitando débito, vamos estar adquirindo outros débitos ainda maior. E diante das próprias imperfeições, nós devemos estudá-las, conhecê-las, conhecer os nossos defeitos, para assim combater, para assim conseguir tirar. Porque enquanto tiver aquela semente negativa dentro de nós, em algum momento ela pode criar força, ela pode brotar, dar vazão àquele mal. Então precisa estar sempre contido. E o que contém o mal que existe em nós é a ascendência moral. A partir do momento que você adquire virtudes, o que tem de negativo dentro de você vai ocupando menos espaço ainda. Então, pode até ser que não nos tornemos perfeitos, mas estaremos controlando os males que existem dentro de nós, para não sermos instrumento de dor na vida dos outros. Porque a maioria, quando damos vazão ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, acabamos ferindo alguém. Por isso que precisamos trabalhar e alimentar em nós a humildade, a obediência, a resignação. No próprio Evangelho fala que obediência, humildade e resignação são filhas da fé. Porque a fé nos faz aceitar, nos faz ser humilde, nos faz ser resignados. Porque nós sabemos que é Deus que está no controle e no comando de tudo. E se Ele permitiu estar passando pelo que está passando hoje, é porque Ele acreditava no nosso potencial de aprendizado, de tirar daquele mal algo de bom, que seja para fortalecer, para enfrentar novas provas, novos obstáculos. Isso que é esperado de cada um de nós. E não deixar a revolta, a rebeldia estragar todo o plantio. O orgulho falar mais alto, de não aceitar, achar que está sempre certo, fazer julgamentos que não nos cabem. Então precisamos trazer a humildade para o nosso coração, para não perder os frutos do plantio doloroso que nós já fizemos. Então, o Evangelho de Jesus é o nosso código de conduta universal, pois é baseado nas leis de Deus.
Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus, que serviu como modelo a seguir aqui na terra. Jesus não fundou religião nenhuma. Ele trouxe os ensinamentos morais e colocou em prática cada um dele, cada um dos seus ensinamentos. Então, aqueles que quiserem, no momento de dúvida de como agir, o que devo fazer, como devo proceder, nós temos Jesus como modelo que nos trouxe o roteiro, o código de conduta para não se perder. Se formos capazes, corajosos para seguir esse caminho, assim estaremos traçando já o nosso futuro, porque a cada reencarnação estamos planejando já a próxima reencarnação. Então, se viemos já com um projeto, um plano reencarnatório para ser cumprido, que possamos cumprir na íntegra, não deixar nada para depois, porque não saberemos como que vai ser a próxima vida. Não saberemos se vamos estar com as mesmas condições que nós viemos hoje. Pode ser muito mais dificultoso ou pode ser muito mais brando, depende de cada um de nós. Então essa era a reflexão da noite. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade. Então vamos fazer a prece e encerrarmos. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que é o nosso modelo, guia a seguir. Vamos imaginar Jesus à nossa frente, de braços abertos, o seu coração vibrando muito amor, irradiando muita luz, que vai nos alcançando, envolvendo o nosso corpo, a nossa alma, preenchendo todo o espaço vazio do nosso ser, nos fortalecendo, nos reequilibrando. E pedimos ao Mestre Jesus que nos ajude a ter a sabedoria, a paciência, a resignação. Que possamos adquirir a humildade de bem compreendermos e aceitarmos a lei divina em nossas vidas. Que nos ajude a ter a força, a coragem, a determinação para vencer todos os obstáculos, todos os momentos de aflições. Que o seu amor possa alimentar a nossa alma, nos enchendo de paz, de alegria, para renovar a nossa esperança e assim continuarmos em busca da nossa perfeição, da nossa melhora íntima, para nos tornarmos seres melhores do que já fomos, do que somos. Assim nós pedimos a Deus que abençoe a nossa caminhada, a nossa casa, a nossa família, para que possamos ter condições de bem desempenharmos as nossas funções aonde quer que esteja. Graças te damos e que assim seja.